Eu quero falar hoje sobre um banco de dados chamado SQLite. Como que esse banco de dados pode salvar a humanidade, o teu SaaS e até o teu bolso. Ano passado eu criei um micro SaaS e pensei muito em escalabilidade de software. Algo que eu sei que eu não devo pensar nesse início, enquanto eu ainda estava desenvolvendo, mas eu não posso deixar de dizer, de confessar, que era algo que me preocupava bastante. Por quê? Porque a gente pensa, a gente acredita que o software que a gente está fazendo, com carinho ali, com muito esforço, vai explodir, vai ter muita gente usando, vai ter muito acesso. E daí a gente pensa, como que eu faço se tiver muito acesso? Como que eu faço para evitar problemas de escalabilidade? Algo que é meio inevitável, né, se tua empresa crescer. Algo que tu vai ter que pensar de qualquer maneira em revisitar o teu código, revisitar os servidores que tu escolheu, as configurações que tu fez, se tiver realmente muito acesso. Então, não adianta de verdade, no curto prazo, tentar fazer o melhor possível desde a saída, até porque sairia muito caro. Então, vale a pena mesmo a gente ficar se preocupando nesse nível em relação à escalabilidade, e é por isso que eu quero falar sobre o SQLite, que eu aprendi recentemente, estudei sobre ele recentemente, e eu quero falar sobre como que ele pode salvar a humanidade, o teu SaaS e até o teu bolso. E eu não sou um grande especialista nesse banco de dados, mas eu quero conversar um pouco sobre ele. Meu nome é Davidson, esse é o Vivendo de SaaS, um canal em português para quem quer aprender sobre gestão de empresa de software como serviço. Se é a primeira vez que tu acessa o meu canal aqui, clica aqui embaixo para se inscrever no canal, curte e comenta, né? Me fala aqui embaixo se tu está gostando desse tipo de conteúdo e o que tu quer que eu fale nos próximos vídeos. O SQLite é um banco de dados minimalista, ele é muito simples, foi desenvolvido anos atrás, ele é open source. Eu tive contato com ele recentemente, enquanto estava desenvolvendo esse micro SaaS, fui estudar um pouco sobre ele e aprendi algumas coisas. Achei muito interessante a ideia de que ele não tem um servidor. Ele é um arquivo único, então ele é diferente de um servidor como, por exemplo, o MySQL ou Postgres, que precisa ter um servidor, um software rodando em cima desse banco de dados. E ele é um arquivo único, né? O que eu gosto muito em comparação ao que eu já fazia no passado, quando eu comecei a programar, lá na década de 90, que eu programava em Clipper, que era um arquivo DBF, né? Que era um arquivo único, que tu rodava apenas ele e gravava e recuperava dados através dele. É dessa maneira também o SQLite, e ele é o banco de dados mais usado do mundo atualmente. Não tem nem o segundo lugar, não chega perto da quantidade de dispositivos, de aplicações que usam o SQLite como banco de dados principal. Até satélite usa o banco de dados SQLite, então ele é muito versátil e, ao contrário do que eu pensava e o que eu vejo muita gente pensa, também ele é muito funcional para aplicações grandes, né? Então ele consegue rodar aplicações grandes, ele não é só para dispositivo. E eu comecei a dar atenção para esse banco de dados quando eu estava lendo sobre um indie hacker americano chamado Peter Levels, que ele desenvolve aplicações usando o SQLite. E o que me chamou muito a atenção foi ele falando que ele usa PHP, jQuery e SQLite para fazer aplicações, e as aplicações, os softwares como serviço que ele desenvolve, são usados por muitas pessoas no mundo todo. E ele usa isso, né? Então ele usa PHP, e se tu for ver, tem muita gente que fala mal de PHP, apesar de, por exemplo, aqui na nossa empresa a gente usa PHP como a linguagem de programação principal da nossa empresa, só que a gente começou a desenvolver lá em 2009, né? O eGestor, que é o nosso software aqui, então é entendível de que a gente use uma linguagem daquela época. Mas pessoas trabalhando hoje em dia, de repente tu acha estranho, usando PHP, usando jQuery hoje em dia e usando um banco de dados como SQLite para desenvolver. O Peter Levels fala que ele consegue desenvolver muito mais rápido usando esse tipo de ferramenta, né? Então, é meio chocante quando a gente ouve falar que alguém desenvolvendo hoje em dia sem usar tecnologia mais atual para desenvolver aplicações e usar em grande quantidade, né? Então, isso me chamou muito a atenção.
Foi graças a isso que eu fui desenvolver o meu MicroSAS. Eu já falei em outros vídeos aqui. Graças à inteligência artificial e ao que o Peter Levels falou, eu fui desenvolver o meu MicroSAS. Eu desenvolvi em PHP, usei Bootstrap e usei, na verdade eu não cheguei a usar o SQLite, mas usei o MySQL, né, para desenvolver a aplicação, mas foi porque eu vi, ele usa essas aplicações, porque que eu vou começar a usar agora a aplicação mais nova, né, ou ferramentas mais novas. E isso me facilitou muito a vida, porque eu acabei desenvolvendo muito mais rápido. Em 30 dias, a aplicação estava desenvolvida, porque eu não tive toda uma curva de aprendizagem de uma nova aplicação, de uma nova ferramenta de desenvolvimento, né? Então, eu segui muito o que ele falou e desenvolvi esse MicroSAS dessa maneira. Mas o foco aqui é o SQLite, né? Então, é interessante ver o uso disso. E eu já estou usando devagarzinho o SQLite em algumas coisas dentro da aplicação. Como eu não tenho experiência com ele ainda, eu não quis colocar ele em produção, mas eu já usei algumas coisas dentro dele. Por exemplo, dentro da minha aplicação de MicroSAS tem dicionários. Esses dicionários, por exemplo, tradução de português para o inglês ou do inglês para o português. Eu criei dicionários para traduções ali, e não pode ser uma tradução simples, né? Não, tem que ser uma tradução, por exemplo, a palavra amor tem que ter os vários significados, não é só traduzir love para amor e tudo bem. Então eu criei esses dicionários e comecei a usar o SQLite, né, na aplicação, para começar a aprender sobre ele e ver se daqui a algum tempo eu coloco ele em produção. Mas depois me fala um pouco sobre a tua experiência com esse banco de dados, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Já colocou esse banco de dados em uma aplicação maior? Eu quero saber sobre isso. Mas o grande ponto, o que me chamou muito a atenção e que dá título para esse vídeo aqui, são como esse banco de dados foi desenvolvido, né? E como que os desenvolvedores desse banco de dados pensam e que filosofia eles seguem. Isso foi muito interessante para mim. O SQLite foi desenvolvido por cerca de 4 pessoas, se eu não me engano. Ele é open source, mas ele não está aberto para contribuição. São essas 4 pessoas, até onde eu sei, programando esse software, e eles não aceitam contribuição externa de código. O mais legal disso tudo é que eles usam as regras de São Bento como código de conduta deles para desenvolver esse software. E isso me chamou muito a atenção, como católico, isso me chamou muito a atenção. São Bento foi um monge do século VI, se eu não me engano, e ele criou esse código de conduta que esse pessoal do SQLite usa. Vou ler algumas coisas que tem nesse código de conduta. Por exemplo, manter o compromisso com o projeto ou a comunidade a longo prazo, né? Então, obediência, seguir as diretrizes e lideranças de forma disciplinada e respeitosa. Trabalho manual, valorizar o trabalho bem feito e manter o foco no essencial. Humildade, agir com modéstia e evitar o orgulho. E tem várias outras regras aqui. Não dar à luz a raiva, não alimentar rancores, visitar os doentes e consolar os aflitos, manter a consciência de que Deus vê todas as suas ações. Isso foi algumas coisas que eu traduzi, tem um texto aqui que eu estou lendo, mas eu coloquei a tradução completa aqui, que eu traduzi com o Google Tradutor, para não ficar eu traduzindo em tempo real. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo esse código de conduta, esse código de ética do pessoal do SQLite, né? Primeiro de tudo, ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Então ame o seu próximo como a si mesmo. Não mate, não cometa adultério, não roube, não cobice. Então são várias dessas regras, eles são usadas como código de conduta para os desenvolvedores do SQLite, né? Então isso é muito interessante. E o que isso tem a ver com salvar a humanidade, salvar o teu bolso e salvar o teu SaaS, né? Pensa bem, e se todos os sócios da tua empresa usassem esse código de conduta ou um código de conduta nesse estilo? Quando eu comecei aqui a minha empresa, eu me reuni com 2 amigos para a gente fundar essa empresa e começar o nosso software. E por um acaso, por divina providência, de repente, a gente tinha valores muito parecidos que nos ajudou, né? Com o tempo, a gente cresceu como empresário aqui dentro da empresa, mas sabendo que um poderia contar com o outro
no crescimento da empresa, a gente sabia como que a gente ia se comportar, né? Claro que a gente já se conhecia um pouco antes a gente já era amigo antes de fundar a empresa, mas isso ajudou bastante. Eu percebo que tem muita gente que tem sérios problemas com sociedade, e quando tu está começando a tua sociedade, será que não seria bom parar e conversar sobre valores como esses aqui que eles falaram, como esse código de conduta? Para e pensa sobre o teu código de conduta para a tua vida, os valores que tu tem na tua vida e como que tu pode perguntar para esses sócios como que tu pensa em relação a tal coisa, né? Em relação à vida, o que que tu quer para o futuro, como que tu imagina, tu acredita em Deus, tu acredita que se tu fizer coisa errada, se tu roubar, se tu trapacear, como que tu vê esses valores na tua vida, né? Parar e ter essa conversa, porque tem muita gente que começa uma empresa só pela ganância, por ganhar dinheiro, e esquece de saber que quando tu está começando uma sociedade, tu está praticamente casando com aquela pessoa ali, o dinheiro de vocês está junto. Se uma daquelas pessoas fizer algo muito errado, aquilo vai ter um impacto gigantesco na tua vida. Então, é muito legal ver isso num grupo trabalhando para um software open source. A gente tinha que trazer isso também para a nossa empresa, né? Então, o que eu quero falar com esse título é: ter esse código de conduta pode salvar o teu SaaS em vários níveis, né? De evitar que tu tenha problemas éticos contigo e com a tua equipe, ou com teus sócios, de repente até com teus funcionários. Tu vê também que um código muito simples, como o Peter Levels faz, pode facilitar a escalabilidade da tua empresa. Tu não precisa ter as melhores ferramentas, melhores servidores, não precisa ter esse nível de software que às vezes as pessoas ficam tentando vender para a gente. Tu vai precisar da última tecnologia para fazer as coisas funcionarem, mas tem tecnologia muito boa por aí, já está testada há muito tempo, funcionando, como os exemplos que ele deu ali, o PHP, o SQLite ou o jQuery, pode muito bem resolver o problema, porque eu vejo que tem muito briga política em relação à tecnologia. Tu vai falar sobre uma linguagem de programação, é como uma briga política, como uma briga por time. Isso acontece muito no mundo da tecnologia, e às vezes o que a gente tem que fazer é: vamos fazer o que a gente já sabe, o que a gente tem trabalhado, o que a gente sabe que funciona, vamos trabalhar direito. Esses tempos, um dos meus sócios aqui, ele é protestante, e veio um pastor, o pastor dele veio aqui visitar a empresa, e o pastor ficou impressionado com tudo que a gente fez aqui na empresa, quanto cresceu, e o meu sócio disse para ele o seguinte: olha, eu e meus sócios, quando a gente começou, a gente só queria trabalhar e ganhar dinheiro, é isso, tá? A gente não queria incomodar ninguém, não quer atrapalhar a vida de ninguém, a gente só quer fazer um bom produto e vender para as pessoas, né? Então a gente tem esses valores juntos. E é isso, né? É isso que me inspira, e eu achei muito interessante o SQLite ter esse pensamento, esses desenvolvedores do SQLite ter esse tipo de pensamento. E olha o produto deles, olha o que eles lançaram. Eles não ganham nem dinheiro diretamente com o desenvolvimento. Pode ser que eles ganhem dinheiro com consultoria e outras coisas, mas o software é gratuito, e eles deram essa contribuição para a humanidade, o trabalho deles, um banco de dados, o banco de dados mais usado do mundo, com esse tipo de pensamento que eu acho muito interessante. E tu já pensou em usar SQLite na tua empresa? Já usa? Não usa? O que tu acha? Tu já pensou sobre um código de conduta, um código de ética para os teus sócios, para a tua empresa, para os teus funcionários? Isso pode te ajudar até com a cultura da tua empresa. E é isso por hoje, espero que tenha gostado, nos vemos nos próximos vídeos, deixa um comentário aqui embaixo se tu gostou desse vídeo.